Fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês? A alegria habita os seus corações neste momento. Uma saudade imensa de todos vocês. Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Moçada, é o seguinte, vamos começar hoje uma série de aulas sobre a Antiguidade Oriental. Vamos falar sobre os hebreus, fenícios e persas. Então nós teremos pelo menos 3 videoaulas, né? Pelo menos 3 vídeos sobre esses povos que viveram muito tempo atrás. Sem mais delongas, vamos para frente. Bem, nesse slide aqui, como vocês estão vendo, nós temos uma representação gráfica, uma representação imagética, um desenho, né? Uma imagem sobre os fenícios. Como vocês podem perceber e pressupor, pé do meu mouse, ele está aqui. Os fenícios tinham um comércio como uma importante atividade econômica. Nós temos aqui o Templo de Salomão, que é referente à religião e à política do povo hebreu. E nós temos aqui uma representação de como seriam os uniformes, as indumentárias dos persas nos momentos de combate, tá? Bem, essa aula, especificamente, a aula 1, eu vou falar só sobre os hebreus, o povo hebreu, tá bom? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Se tiver, é só colocar no fórum. Não se esqueça, galera, de colocar sua dúvida lá, porque é muito importante para a gente interagir, conversar, saber como é que tá, beleza? Então faz esse favor para mim. Vamos lá. Bem, moçada, para introduzir o assunto, a gente vai abordar aqui, eu trouxe um mapa, agora esse mapa é muito importante para a gente tentar compreender a localização geográfica desses povos que nós vamos abordar. Embora esse mapa aqui esteja representando o Império Persa, eu me vali dele porque eu quero mostrar aqui a localização onde mais ou menos estavam os povos que nós vamos estudar. Muito bem, começando aqui, na aceleradinha, nós temos aqui, representado por esse círculo azul, deixa eu tirar o verde aqui. O azul aqui, ele está representando a localidade do povo fenício. O povo fenício, ele morava aqui pertinho do mar Mediterrâneo, a oeste de onde eles estava o mar Mediterrâneo, e a oeste tinham vastas montanhas, né? Já o povo hebreu, que está subindo aqui na tela, como vocês estão vendo, ele morava na região aqui mais ao sul, próximo ao vale do Rio Jordão, terra que eles chamavam de Canaã, ou terra prometida. E já os persas viviam um pouco abaixo ali do planalto do Irã. Então os persas formaram um imenso império e a gente vai estudar isso mais tarde. Beleza, moçada? Olha que slide bonito que o professor preparou para vocês. Muito bem, gente, o povo hebreu tem uma origem semita, eles são originários ali da Mesopotâmia, mais especificamente da cidade de Ur. Vou voltar aqui só para mostrar. Eles seriam mais ou menos aqui dessa região, portanto, a origem, o povo hebreu surgiu dessa região aqui. E eles foram levados por volta de... Todas as vezes que eu falar alguma data nessa aula, eu tenho em mente que é sempre por volta, porque nós não temos a comprovação 100% garantida de que tenha acontecido naquele e não em outro ano. Muito bem. Então, por volta do ano 2000 a.C., liderados pelo primeiro patriarca, que é o Abraão, o povo hebreu saiu lá da região de Ur e foi para Canaã. Bem, religião. A religião é uma importante característica do povo hebreu. Nós chamamos a religião hebraica de monoteísmo ético. Por quê? Porque eles acreditavam em um só Deus, e esse Deus, chamado Yahvé, ele deu os preceitos, ele forneceu os preceitos da conduta social, os comportamentos éticos, os princípios éticos que moldariam o comportamento social dos hebreus, né? Então, monoteísmo ético. Eles acreditam em um Deus e esse Deus dá para eles os preceitos éticos básicos para que eles pudessem agir em sociedade.
A Páscoa, moçada, é uma grande celebração que foi feita depois que o povo hebreu retornou do exílio, retornou da escravidão no Egito. Uma outra celebração muito importante também, uma outra celebração muito importante também é o Pentecostes. O Pentecostes significa que Moisés, que é um outro patriarca, ele recebe o Decálogo. O Decálogo são nada mais, nada menos que os 10 mandamentos que Deus dá para o povo, para o seu povo seguir numa determinada conduta. E aproveitando, já que estamos falando de história, mas estamos falando também do povo hebreu, grande parte das informações nós vamos discutir aqui tem a Bíblia como referência. A Bíblia, na verdade, é utilizada de duas formas aqui por nós. Primeiro, porque é o livro sagrado para o povo hebreu. Ela, obviamente, não era chamada de Bíblia. Bíblia foi o nome que se deu depois. Quando a gente for falar lá dos fenícios, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a Bíblia é uma importante fonte histórica para os historiadores que querem entender um pouco da cultura do povo hebreu, né? Muito bem. Eu queria mostrar essa imagem aqui para introduzir o próximo slide. Antes da gente ir para o próximo slide, primeiro que essa imagem é belíssima, né? Não sei se vocês conseguem identificar os elementos. O que vocês estão vendo aí? Me falem, por favor. Isso! Ó, ouvi alguém falar. Ah, coisa linda! Exatamente! Essa pintura, como um de vocês falou, foi feita pelo pintor renascentista chamado Rubens. E essa pintura se chama Sansão e Dalila. E ela foi feita por volta do ano de 1609 e 1610. Tá bom? Muito bem. Cara, vocês são fantásticos, impressionante. Bem, aqui nessa pintura tem alguns detalhes muito importantes, através dos quais nós vamos entender o que aconteceu com o povo hebreu depois que ele voltou lá da escravidão do Egito. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui, que eu destaquei, dois elementos. Primeiro, que esse pessoal que está aqui na porta, esse pessoal está preparando alguma coisa. Enquanto esse moço aqui, não sei se dá para ver, mas ele está com uma tesoura na mão e ele está cortando o cabelo desse moço aqui. Na verdade, então, de fato, já dando esse moço, essa galera tem um elemento, tem algum instrumento pontiagudo para perfurar. Eles vão perfurar o quê? Vão perfurar o olho desse moço aqui. Vão perfurar o olho desse moço. Daqui a pouco a gente vai ver quem que é. Quer dizer, os espertos já compreenderam que a gente está falando do Sansão. É isso mesmo, isso aqui é o Sansão e essa aqui é a Dalila. Muito bem. Nós temos aqui no cantinho, não sei se vocês já tinham reparado, mas com certeza vocês repararam, porque vocês são muito inteligentes, a deusa Vênus, que é a deusa romana, que é do amor. Amor entre quem, gente? O amor entre o Sansão e a Dalila. Qual que é? Tem algum problema em relação a isso? Não, de forma alguma, tá vendo? Aí, Sansão e Dalila. A questão é que o Sansão era um juiz. Ah, Edmar, então quer dizer que ele fazia julgamentos? Não, o Sansão era um juiz. Na verdade, essa era uma atribuição política. Ele era um líder tribal. Existiam 12 tribos entre os hebreus. E o Sansão era o juiz, era o líder de uma das tribos. Ele era, portanto, hebreu e juiz de um importante cargo entre os hebreus. E aqui está a Dalila. A Dalila não era hebraica. A Dalila era filisteia. Tem algum problema? Para mim, nenhum. Mas para eles tinham sérios problemas. Por quê? Porque o povo filisteu era inimigo do povo hebreu. Portanto, um importante líder político e religioso do povo hebreu se apaixonou por uma moça do povo inimigo. E aí, em algum momento, a Dalila descobre, o Sansão revela para a Dalila que a força
excomunal, a força imensa que o Sansão tinha, estava em seus cabelos. Sansão foi conhecido como esmagador de filisteus. Ele matou muitos filisteus e então os filisteus perceberam que para vencer os hebreus era necessário matar o Sansão. E a Dalila então contou para os seus compatriotas que o Sansão tinha essa força imensa por conta do seu cabelo, por conta de uma aliança que ele havia feito com Yahvé. Yahvé então tinha colocado essa bênção sobre ele. E aí, quando ela o trai, revelando o segredo para os seus compatriotas, encerra-se assim a aliança entre Sansão e Yahvé. Ele fica cego, depois de um tempo o cabelo dele volta a crescer, e aí ele acaba derrubando um templo, matando vários filisteus e ele próprio, né? Muito bem, já que eu dei spoiler aqui, eu estava dizendo na imagem anterior, no slide anterior, que havia 12 tribos. Esse período aqui, pessoal, já é um período pós-cativeiro no Egito. Por que acontece? Quando o povo hebreu saiu lá da Mesopotâmia e veio aqui para a região de Canaã, a região onde hoje é a Palestina, os hebreus tiveram sérios problemas para encontrarem alimentação, inclusive também problemas com outros povos. Então, por isso, eles acabaram migrando lá para o Egito. Daqui a pouco a gente vai ver essa cronologia bonitinha, tá? Fiz um slide especial para isso. E aí, cada uma das tribos, existiam 12 tribos. Cada uma das tribos era governada por um juiz, né? Depois de um tempo, inicialmente, portanto, havia os patriarcas, depois nós vamos ter líderes tribais, que eram chamados, depois esses líderes se tornam juízes, e depois teremos os reis. Muito bem. Economia. A economia do povo hebreu, como vocês podem perceber aqui na imagem, ela é baseada no pastoreio. O pastoreio era uma importante atividade econômica, eles criavam para tanto extrair desses animais matéria-prima para fazer roupa, como também para alimentação. Eles praticavam agricultura às beiras, às margens do Rio Jordão. Inicialmente a terra era coletiva, de uso coletivo, entretanto, na medida que o tempo foi passando, a terra acabou ficando concentrada nas mãos de uma elite. Essa cronologia que eu havia prometido. Lembra que eu disse para vocês que o povo hebreu ficou lá na região da Palestina e depois foi para o Egito? Muito bem, isso se deu por volta do ano de 1700 a.C., então eles ficaram lá mais ou menos 400 anos. Depois de 1300 eles voltaram para a região de Canaã, da Palestina. Isso se deu por volta de 1300 anos antes de Cristo. Se você quiser saber dessa historinha bonitinha, está lá no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodos. Por volta, então, entre 1300 ao ano 1000, essa data ela foi arredondada, obviamente, né? É o período dos juízes, é o período em que acontece, por exemplo, a história lá de Sansão. E entre os anos de 1000, mais ou menos, né, e 930, é o período de unificação das tribos, em que há a predominância, a presença de reis, né? Com o fim do reino de Salomão, houve alguns reis, mas Salomão foi um dos mais importantes. Depois do reino de Salomão, o reino foi dividido. Existiram dois reinos, os reinos de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá ficava ao sul, né? E essa divisão ela durou mais ou menos entre 930 e 720 antes de Cristo, até que, em determinado momento, o Estado de Israel, o reino de Israel, foi escravizado pelos assírios. Moçada, enquanto estava rolando aqui o povo hebreu na Palestina, estava rolando lá os assírios na Mesopotâmia. E os assírios fizeram um enorme império, como vocês muito bem lembram, porque vocês prestaram atenção nas aulas que eu dei antes, né? Muito bem. E ao sul ficava o reino de Judá, que foi dominado pelos babilônicos.
No ano de 70 depois de Cristo acontece a diáspora, que é quando os hebreus são expulsos do Império Romano. Muito bem. Percebam que nessa cronologia eu falei pelo menos, citei pelo menos 4 povos contra os quais eles tiveram problemas. Cinco povos contra os quais eles tiveram problemas. Os egípcios, que os escravizaram, os filisteus, que eram os grandes inimigos ali na região da Palestina, os assírios, que dominaram o reino de Israel, os babilônicos, que dominaram o reino de Judá, a escravização do povo hebreu pelos babilônicos, conhecido como cativeiro da Babilônia, que está descrito lá no os livros do Salmo, os Salmos, né, que são livros poéticos e lindíssimos, e no ano 70, quando os hebreus têm problemas com os romanos. Né? Muito bem. Depois da diáspora, a diáspora, na verdade, significa o seguinte: eles foram expulsos do Império Romano, então eles não podiam habitar o território romano. E acabou que, no final das contas, alguns hebreus foram para a África, outros foram para outras partes da Europa. E na medida em que eles foram permanecendo na Europa, na verdade, eles nunca foram muito bem aceitos. E lá no período medieval, eles foram não só discriminados, mas foram perseguidos também. E essa perseguição ela era feita pela Igreja Católica, que condenou muitos judeus, inclusive o ato de judaísmo, ou praticar os rituais judaicos, era um crime. Então, muitas pessoas foram forçadas à conversão cristã. Eles eram chamados de cristãos novos, mas muitos, principalmente na Península Ibérica, muitos judeus acabaram sendo perseguidos, mesmo sendo convertidos, mesmo tendo convertido ao catolicismo. Estima-se que, inclusive, ou especula-se, que a razão pela qual, ou a razão de haver tantos sobrenomes que remetem a árvores, Silveira, a própria Silva, Oliveira e por aí vai, esses nomes sejam de cristãos novos, pessoas que adotaram esses nomes para tentar fugir da Inquisição. A Inquisição é um tribunal inquisitorial, é um tribunal da fé que perseguia aqueles que não concordavam, aqueles que faziam coisas que eram julgadas como errôneas pela Igreja Católica. E esse último slide aqui, a gente está falando aqui do Holocausto. O Holocausto foi considerado a matança, a eliminação, o genocídio contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um ódio contra o povo judeu desde a Idade Média. Esse ódio ele ficou mais explícito, mais presente no final do século XIX, e na Segunda Guerra Mundial isso foi levado ao ponto máximo quando Hitler adotou uma prática de eliminação da existência do judeu na Europa. Né? Estima-se que mais ou menos 6 milhões de judeus tenham morrido. Então a gente está falando de hebreu, depois começou a falar de judeus? Sim, é porque os judeus são herdeiros culturais e étnicos do povo hebreu. É isso mesmo. Tá bom, moçada? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, vocês me chamem lá no fórum para discutir, perguntar, enfim, para a gente trocar ideias. E daqui a pouco, nos próximos dias, vamos colocar mais aulas sobre os outros povos que já introduzimos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!